Olá, tudo bem? Meu nome é Jarlisson de Jesus Cunha, sou síndico profissional na cidade de Ribeirão Preto e eu gostaria de falar um pouco com você sobre a energia solar. É uma energia limpa, sustentável, a qual nós estamos trazendo todos os nossos condomínios. E isso só foi possível, graças a Deus, à Empresta Condom, que nos facilitou a questão do empréstimo do dinheiro para que esse sonho viesse ser realidade. Uma empresa que facilitou a questão dessa viabilidade, nós pudermos garantir essas placas solares dentro do condomínio. Quando eu falo da empresa Empresta Condom, é porque hoje todos os condomínios querem colocar a energia solar, porém barra-se num grande problema, que é a questão do dinheiro. Por isso que hoje nós podemos aí contar com economia e uma geração lá na frente, a qual nós podemos pegar esse dinheiro que nós estamos investindo hoje e transformar tudo isso em melhorias para o condomínio. Estou no condomínio Lar França. Aqui nós implantamos a energia solar, uma energia limpa, autossustentável. E tudo isso só foi possível a Empresta Condom. Está no ar o Condom Fornecedor TV, uma revista eletrônica semanal que vai apresentar histórias de pessoas, empresas e cases de sucesso do mercado condominial de todo o Brasil. No programa dessa semana, nós vamos entrevistar o Oliver Jardim da OK Facilities, uma empresa de Porto Alegre com atuação em todos os estados brasileiros, com uma experiência de mais de 11 anos de mercado, que nos trará informações e detalhes, dicas sobre reformas e os tipos de manutenção. Além disso, teremos também o nosso quadro com os eventos condominiais, assim como os lançamentos de livros e demais informações relevantes do mercado. E também temos uma novidade, vamos trazer a coluna do Sérgio Gouveia, o De Repente Síndico, um profissional com uma experiência espetacular no mercado de condomínios, que vai nos trazer dicas sobre questões que envolvem, dentre outras, previsão orçamentária, plano diretor para condomínios e demais temas relacionados às finanças condominiais. Conforme anunciado no programa de hoje, estamos aqui conversando com o Oliver Jardim, da OK Facilities, uma empresa que é de Porto Alegre, mas que tem atuação em diversos estados do Brasil. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre manutenções prediais, tá? Trazer algumas informações e fazer algumas perguntas para o Oliver, né, um profissional que já tem bastante tempo aí de mercado. Então, Oliver, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela disponibilidade. E eu queria começar essa conversa, esse papo, te perguntando assim, há quanto tempo você está no mercado, contar um pouquinho de como é que é a história da OK Facilities. Perfeito. Eu estou com a OK Facilities desde 2019, né, quando foi fundada a empresa. E antes eu era de mercado, né, eu trabalhava como CLT, enfim, na área de Facilities desde 2012. Né, então, digamos, a trajetória já tem 11 anos aí de trabalhos com demandas prediais, né, demandas de cunho de facilities mesmo, seja parte de limpeza também, de acompanhamento, né, de conservação, de zelo pelo ambiente, infraestrutura, assim como a parte também de predial, né, que seria a pintura, elétrica, né, a parte hidráulica, enfim, toda a estrutura física eu sempre tive esse olhar de poder atender. Então, a partir disso a gente começa, né, primeiro como funcionário, depois a gente faz a migração para abrir empresa. Então a OK Facilities foi fundada em 2019 e muito por ver algumas carências, algumas oportunidades dentro do mercado de facilities, né? Então a gente, né, abriu e começou a atender condomínios, atender empresas e poder buscar as melhores soluções, né, melhores formas de atender, porque via as carências. Então, sabia como não fazer e a gente focou no que pode ser ofertado para o mercado. Né? Perfeito. E me fala uma coisa, a gente está em Porto Alegre, mas em quais outros estados tu já fez algum tipo de obra, tu já viajou, já conhece, tem uma, digamos assim, uma experiência de trabalho?
Sim, a gente, na verdade, assim, de nota fiscal já emitida, já emitiu em todos os estados do Brasil, então Macapá, Rio Branco do Acre, né, Cuiabá, Piauí, enfim, todos os estados que possa considerar aí uns 27, 26 estados, 27 estados, né, que 27 estados. a gente tem no Brasil, a gente já tem nota fiscal emitida, então já tem serviço feito, né, alguns feitos de forma quarteirizada, outros mesmo em físico, né, então eu viajei bastante já nesse país, já Muito bom. andei por, né, Macapá, Manaus, Piauí, Tem uma quilometragem grande aí quilometragem grande, né? E a nesse... gente fez bastante obra, né? E contratar muito prestador de serviço local, né? Então Legal. teve essa sinergia com culturas diferentes, com pessoas que lidam. Mas no Brasil, na verdade, né? Ele é homogêneo em algumas coisas, né? Legal, legal. É importante essa troca também, mas assim, na área de engenharia, né, cada um interpreta ali o protocolo de um jeito e acaba também Perfeito. contribuindo para isso. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre os tipos de manutenções, né? Ou seja, a gente falou a gente queria saber um pouquinho mais, na verdade, sobre o que é a manutenção corretiva, qual é a diferença dela para preventiva e ainda um terceiro tipo que é muito comum também, que é a preditiva. A gente queria te ouvir um pouco a respeito desses tipos de manutenções, já que tu é uma pessoa que tem bastante tempo de mercado aí. Perfeito. Esse conceito aí, ele, né, de manutenção, ele é bem latente assim para todo mundo que trabalha dentro da área, né? Então, o corretiva, né? Vamos começar pelo corretivo. Corretiva é aquela emergência, aquela urgência, né? Aquela coisa que estourou um cano, né, numa parede e tu tem que abrir a parede e tem que ser feito de imediatamente. Ou então a boia da caixa d'água que estourou e está vazando água e o condomínio está naquele Aquela risco. correria. O telhado que caiu granizo, quebrou um pedaço, tem que fazer uma O corretiva. telhado que passou um ciclone, que nem a gente E teve agora, né? 2 dias atrás e ontem. E aí? Né? exatamente. E aí ele, né, caracteriza como manutenção corretiva, né? A gente tem que fazer uma correção de imediato, né? É meio rápido assim, até geralmente os síndicos, né, e os administradores dos condomínios pegam pessoas de confiança porque não Sim. tem muito tempo para rodadas de Cotação de cotação, preço, né, fazer as 3 avaliação. cotações, aquele formato. Então ele já Entendi. chama, né, parceiros, né, que já tem uma Gente sinergia, que tem experiência. Né, tem experiência na área e que possa já resolver, já vir Perfeito. atacar. Ele faz daqui a pouco uma corretiva, às vezes ela pode ser meio paliativa, né? Sim. Vamos lá, vamos botar uma lona para cobrir e depois a gente, né, vê um orçamento mais robusto e aí envolve, né, as rodadas de negociação com mais fornecedores. Depois nós temos a preventiva, né? A preventiva ela é bem comum, por exemplo, em demandas de ar-condicionado, né? Que tem que fazer as limpezas periódicas e ele é bem nítido e bem porque senão o equipamento começa a perder a performance. Sim. Mas ele não é visto em outras áreas importantes, né? Sim. Quer dizer, tem outras áreas importantes que são vistas. Elevadores, né, em prédios é muito comum, né, ter a preventiva, ter o contrato, né, com as empresas que trabalham, né. Além disso, piscina também é uma coisa que se não for, né, feito, né, a manutenção preventiva, ela vai ficar turva, vai ficar com água que não é adequada. As pessoas não vão né? poder usar, né, e tudo mais. Exatamente. E outras coisas como, né, madeira, né, piso externo, decks, né, que tem piscinas, né, cadeiras, mesas, né, móveis que precisam ser feita uma manutenção preventiva para justamente ela não deteriorar, né, não estragar, porque a madeira ela fica exposta ao sol, chuva, né, vento, e tem que fazer uma pintura, fazer uma revitalização, pensando assim, um foco de condomínios, né. E fora a questão de quadro elétrico, né, subestação, né, na parte elétrica que é preciso ver um formato, porque geralmente o pessoal só atua quando dá um estouro, mas é sempre bom pensar nisso. Tu comentou isso, eu me lembrei de um caso, há uns anos atrás eu morava num condomínio que tinha um gerador de energia para o elevador funcionar em caso de falta de energia. Perfeito. Aí faltou luz, né, e nada do negócio funcionar. O que descobriram? Que o disjuntor que dava aquele start lá, né, ele tinha sido colocado no condomínio, quando o condomínio implantou o tal do gerador, há 7, 8 anos atrás, e ninguém tinha ido lá fazer essa prevenção, trocar. Aí teve que ficar um dia lá sem energia, sem elevador, para alguém fazer a corretiva, né? Sim. Mas eu acho que é um bom exemplo do que a falta da preventiva pode ocasionar. E fala um pouquinho da preditiva também, que a gente também ouve muito por aí. A preditiva, né, nós estamos indo uma linha mais, digamos, tecnológica de controle, né? Um exemplo nítido disso é
os QR Codes que a gente coloca, né, nos elevadores, né, nos ambientes, para garantir a última vez que alguém olhou aquele equipamento, olhou aquele banheiro, olhou aquela estrutura, e a pessoa vai fazer um check-in ali, né, como um formato De controlar de mesmo. controlar, né, de Isso. ser uma coisa automatizada e Perfeito. tu poder visualizar num Disparar, formato... digamos, avisos. Olha, faz Exato. tanto tempo, né? Não adianta só pegar aquela fichinha que a gente vê no elevador lá, a última vez que o fulano pega uma caneta, daí um faz de preto, outro de azul, Sim. outro escreve. Não, tem que ser um negócio. A preditiva já pressupõe um cenário mais organizado, né? Mais Perfeito. tecnológico, como tu comentou, mas também mais efetivo, né? Mais assertivo, na verdade, né? Ele é um formato assim que eu acho que, né, de alguma forma ele vem um pouco da indústria, né, que trabalha com o custo mínimo, né, e todo o risco que envolve uma indústria, e nós adaptar ela para um cenário de um condomínio, né? Para a realidade de um condomínio. Para a realidade de um condomínio, porque tem os Kanbans, tem os formatos Sim. de checklist, de check, controle mesmo. de controle, para justamente prever o risco, né, ter o controle de uma forma automatizada. Né? Oliver, eu queria te pedir, né, conversando contigo aqui, eu me lembrei de uma coisa. A previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul prevê mais 2 ciclones, em julho ainda, né? A gente já passou por um, teve um em junho, um essa semana e tem mais 2. O que tu poderia dar de dica para um síndico que olha essa notícia e fala assim, lá vem confusão para o meu lado. Ciclone mais 2 no mês de julho. Que dica que tu poderia dar para um síndico fazer algum tipo de planejamento para isso, né? Considerando as questões do tempo? Assim, tem alguns itens que são importantes ser vistos, né, no formato, né, de esse risco de temporal, de risco de problemas climáticos, né? Eu enxergo assim que telhado, né, primeiro ponto é esse, porque ele precisa ser feito alguns testes nos telhados, ver se, né, ele está bem fixo, principalmente. E se não está entrando água para dentro. Entrando água para dentro, né? E também se tem risco de uma telha solta, daqui a pouco um vendaval ela levanta né? E acontece muito, a gente vê, a gente acompanha, né, o que acontece quando tem esses riscos, né, climáticos. Outra coisa que eu acho que é importante ver é os quadros elétricos, aterramentos, né? Se estão em dia, né? Se estão dando até isso um eletricista, né, capacitado. Testa né? Essa capacidade do aterramento. Isso, aterramento, porque a gente pode daqui a pouco queimar algum equipamento dentro do condomínio, queimar um elevador, queimar um capacitor, queimar alguma coisa que possa ser importante. Né, trazer um prejuízo gigante por conta de uma pequena uma pequena vistoria. Uma pequena vistoria que é necessária, né? Eu acho que às vezes a gente esquece da parte elétrica porque está funcionando, só se lembra quando dá um problema, falta luz, né? Então, são coisas importantes ser vistas. Alguns condomínios também têm automação, né? Tem aquelas contactoras que precisa ser feitos os testes, né, preventivos, né, para que o gerador, né, como o próprio comentou ali, funcione, como, né, outros tipos de dispositivos que usam esse formato, né? Então, acho que isso é importante sempre olhar esses itens, porque um ciclone, né, não é uma coisa atípica, né, mas a gente pode prever, né, o que a gente pode fazer o máximo para evitar algum dano. Eu acho que isso é uma coisa que evoluiu nos últimos tempos, que é essa previsão, né, seja o órgão de meteorologia oficial, Defesa Civil, eles avisam, né, a gente fica sabendo, às vezes está um pouco exagerado, mas é melhor que seja exagerado do que eventualmente a gente ser pego de surpresa. Então, para quem está assistindo o programa, ficaram as dicas aqui do Oliver sobre a questão de prevenção, né, do síndico, o que ele pode fazer em caso de saber que tem um ciclone, por exemplo, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, a caminho, não só no Rio Grande do Sul, mas ele passou por vários estados, e o que ele pode fazer, de fato, coisa simples, né? Não tem nada demais, mas que pode evitar uma super dor de cabeça. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, bom, quando a tua empresa vence lá a assembleia para fazer uma obra, uma reforma num condomínio, como é que funciona a questão do pagamento? Não, perfeito. Hoje em dia a gente tem bastante soluções aí para poder, né, flexibilizar para os condôminos, né, para o síndico também, uma forma que possa agilizar e possa acontecer a obra, né. Então a gente tem alguns parceiros que conseguem fazer um financiamento, né, e ele é um financiamento às vezes bem flexível de poder ser por morador, né. Então tem parceiros no mercado aí que ajudam bastante. E isso porque, né, o condomínio muitas vezes não tem caixa, né, ele tem inadimplência, tem uma série de problemas que tem umas soluções no mercado que possam suprir isso, né.
e aí consegue agilizar para que não, né, a empresa, o condomínio, né, ele consiga executar a obra que ele precisa fazer a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, fazer a construção daqui a pouco de alguma coisa dentro do condomínio. E é muito bom esse tipo de solução que hoje no mercado tem alguns players muito interessantes. Então tá, muito bom, muito bem. Eu queria te agradecer a oportunidade, né? Queria te agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade de responder as nossas perguntas. E aí fica, né, uma série de informações e orientações que um especialista, alguém que está no mercado há bastante tempo, deu sobre questões de manutenções, de reformas e principalmente a questão da prevenção. Acompanhe a agenda de eventos condominiais conosco. Nesse programa temos uma novidade, a coluna do Sérgio Gouveia, o De Repente Síndico, um profissional especializado, dentre outras coisas, em informações sobre previsão orçamentária, plano diretor para condomínios e demais questões relativas às finanças condominiais. Não perca, essa coluna passará semanalmente em nosso canal, assim como no nosso programa. Deixa eu fazer uma pergunta. No seu condomínio tem aquelas pessoas mais cri-cris, aquelas que reclamam de tudo, que nunca nada tá bom, que ela teria feito diferente, que demorou, que não foi do jeito certo, que tá muito caro. Tem sempre um problema? Tem essas pessoas aí, né? Eu quero dar uma dica hoje para você de como é que você pode lidar com esse tipo de gente sem gerar um desgaste, porque uma das coisas que você vai ver eu falar o tempo todo aqui é a necessidade de você agir como síndico, como um aglutinador, um agregador de pessoas, porque isso vai te dar muito mais força. Se você começar a criar aresta com as pessoas e criar grupos que são a favor ou contra, uma terceira via e tal, se você fragmentar a força que o condomínio tem como uma unidade, né, como um grupo de uma comunidade de pessoas, realmente você vai perder força, vai criar muito desgaste, muita coisa. Então o ideal é que você sempre busque agregar. Então como é que você faz para lidar com essas pessoas que estão sempre com a nuvenzinha cinza, né, particular aí pairando sobre a própria cabeça?
Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida corporativa, né, da carreira que eu tive como diretor de empresa, administrador, lidei com muita gente, com banco, com funcionário, com cliente, com um monte de gente. E fiz muitos cursos sobre o assunto também, li muitos livros, e algumas das coisas que eu aprendi eu vou compartilhar aqui com você, elas valem ouro. Então anota aí. A primeira coisa é o seguinte: quando uma pessoa vem trazer uma demanda para você, tá, ela tem uma agenda, ela tem uma percepção, ela tem uns conceitos, as expectativas, ela traz tudo isso junto com ela, né? E muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, se não todas, a agenda que você tem não bate exatamente com a dela. O que não quer dizer que a agenda da outra pessoa não seja legítima, que ela não tenha direito de pedir aquelas coisas, ela não tenha justificativas para querer aquelas coisas. Então, assim, como síndico, a gente vai ter que acolher essas demandas, a gente vai ter que acolher essas expectativas das pessoas. Afinal de contas, são pessoas que moram ali, têm direitos, pagam pelo rateio das despesas, então elas, não é para simplesmente ignorar e deixar para lá, nem sair xingando, nada disso, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: antes das pessoas colocarem o que elas efetivamente querem, antes de elas colocarem de uma forma tranquila, racional, estruturada, o que elas realmente querem, há uma tendência que elas primeiro vomitem o emocional. Toda a carga emocional que elas têm por conta dessas demandas, elas vão vomitar aquilo ali. Blá! E se você não permitir que isso aconteça, que essa carga emocional seja despejada, a pessoa simplesmente não vai te ouvir. Não adianta você falar, não adianta. Só vai criar mais atrito, mais confusão, vai elevar a temperatura, muitas vezes o volume da discussão. Não adianta. Então, se uma pessoa vem com toda aquela demanda de emocional dela, ela está chateada, está aborrecida, de repente por vários anos de gestão que não deram em nada, uma coisa que aconteceu com a vida dela, permita que ela despeje essa carga emocional, deixe ela se livrar de tirar do peito dela, porque isso vai ficar, enquanto não sair, isso vai ficar entre você e ela. O próprio assunto ele não vai vir até que ela consiga colocar isso para fora. Ah, Sérgio, mas significa então que eu tenho que ficar ouvindo a abobrinha dos outros? Não é isso, tenha em mente o seguinte: não tem nada a ver com você. Você é o síndico nesse momento. Se fosse outra pessoa, ela ouviria a mesma coisa. Se fosse uma outra, ela ouviria a mesma coisa. Então não é por sua causa, não é por você. É porque você representa todo o objeto de frustração dela. Então não tome isso como pessoal. Isso vai te ajudar a ter calma, tranquilidade, até aguardar que ela finalmente termine de colocar aquelas coisas emocionais para fora. Pronto. Falou um monte. Beleza. Você está ouvindo, né? Ok. Quando chegar no fim, você perceber que ela... pronto, agora... Aí você pergunta, mas o que exatamente você está me pedindo? Primeira pergunta. O que exatamente você espera de mim? O que é que você quer exatamente, objetivamente? O que é que você quer? E deixa ela falar. Segunda pergunta. Diante desse problema, como você solucionaria? Que soluções você vê para isso? Que sugestões você me dá? O que é que você me recomenda fazer? Isso imediatamente tira a pessoa do lugar do reclamador para o solucionador. Ela começa a sentir o que é a dor de ter que pensar numa solução, de ter que buscar as pessoas, os recursos, a forma de fazer aquele troço acontecer. Ela começa a vir para o seu lado, para o seu papel. Ela começa a entender assim, se eu fosse síndica e me fizessem essa pergunta, era eu que ia ter que resolver esse problema, como é que eu resolveria? Ela começa a ver que não é simplesmente largar uma bomba, largar uma reclamação. Alguém vai ter que fazer alguma coisa e nem sempre é simples. Às vezes é uma coisa complexa que vai exigir vários passos, que vai exigir várias coisas. Então, com essa pergunta, como você resolveria esse problema que você me trouxe? Né? Essa é a segunda pergunta. Então, primeira pergunta, o que objetivamente você espera de mim? O que é que você efetivamente quer? O que é que você quer? Segunda pergunta, como você resolveria isso? Né? E se a pessoa acolha essas sugestões, vai pensar, mas se a pessoa insiste de que você não está fazendo um bom trabalho, que você é um molenga, que você não está fazendo, não sei o quê, aí vem a pergunta que encerra a afirmativa que encerra o assunto. Pelo menos na minha experiência tem funcionado muito bem e vai permitir que você saia da situação com muita elegância. A afirmativa é a seguinte:
Bem, fulano, eu tô vendo que você tem excelentes ideias e é uma pessoa extremamente exigente. E é exatamente disso que o nosso condomínio está precisando. Então, na próxima eleição para síndico, eu vou votar em você. Eu queria agradecer ao Reginaldo Silva, da Abrasconde, que nessa semana me recebeu, permitindo que a gente gravasse o Pod Síndico, um programa que vai ao ar no canal do YouTube da Abrasconde. Estreou nessa sexta-feira que passou, e agradecer mais uma vez a oportunidade que ele deu. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Hoje, sexta-feira, sextou, hein, pessoal? 14/7, ao vivo aqui, juntamente com o nosso querido convidado, que eu já vou chamá-lo aqui para vocês, trazendo aí muito conteúdo, muita novidade. Vamos estar falando aí sobre a parte financeira, sobre o mercado financeiro condominial, trazendo aqui novidades de grande relevância para o mercado condominial. Juntamente com o nosso convidado de hoje, nosso querido Murialdo, né, da Empresta Condo. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder recebê-lo aqui nessa manhã, né, trazendo aí muito conteúdo para os nossos convidados, Murialdo. Boa tarde, bom dia, Reginaldo, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe quando que a pessoa vai assistir. E agradecer o convite, né? Eu me chamo Murialdo Crescêncio, eu sou responsável pela Empresta Condo, uma plataforma de crédito para o mercado de condomínios. E para mim é uma oportunidade espetacular de estar aqui em São Paulo conversando contigo, poder trazer um pouco do que a gente está fazendo, das nossas, né, do nosso trabalho, e contar um pouco da nossa experiência nesse mercado, né, em relação às formas de financiamento e também as linhas de crédito em geral para o mercado de condomínios. Eu queria agradecer, então, a vocês que nos assistiram nesse programa e reforçar a informação de que esse programa vai ser reprisado em alguns momentos na TV, mas também está no nosso canal do YouTube, o condofornecedor.tv, e nas demais redes sociais.